E aí, senhores, chegando para mais um vídeo para falarmos dessa vez de Copa Africana das Nações. A final aconteceu hoje e Senegal ganhou seu primeiro título, Senegal de Mané e companhia. Título mais do que justo, era a melhor seleção no papel, provou isso em campo também e com uma final que, diga-se de passagem, teve um roteiro no mais interessante porque colocava frente a frente Salah contra Mané, Senegal contra Egito e ambos do Liverpool, mas obviamente só um conseguiria sair com o título e o Senegal ganhando a primeira Copa Africana de Nações. No geral, foi uma partida muito truncada na maior parte do tempo, mas com roteiros semelhantes tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Senegal tem mais time e obviamente ia propor mais jogo do que a seleção egípcia, né? No primeiro tempo o Senegal já começa apertando em cima, consegue um pênalti logo no começo e o lateral sofre, né? O Cis sofre no lado esquerdo. O Mané cobra o pênalti até após um momento super interessante, porque você tinha o Salah conversando com o goleiro Gabaski, né, o goleiro egípcio, e dava aquela impressão de que o Salah estava falando, ó, ele bate aqui, bate ali, ambos com a mão cobrindo a boca, né? E aí chega o Salah com a maior cara de pau, dá um toquezinho no Gabaski e aponta pro gol, como se dissesse, ó, vai pro gol, querido, tá na hora. E aí que eis que o Gabaski cresce para cima do Mané, defende o pênalti, o Mané bate mal o pênalti também, bate meio a meia altura, praticamente no meio. O Gabaski caindo pro lado consegue alcançar. E a partir daí, Senegal foi perdendo um pouco o pique, o jogo começando a ficar truncado. A seleção egípcia é uma seleção que se defende muito bem. Já tinha tomado apenas 2 gols na Copa Africana de Nações inteira. Um deles contra a Nigéria, na primeira partida que o Egito perdeu e tal. E depois um Egito que já vinha de algumas prorrogações no caminho até a final, foi controlando as ações na sua linha de defesa, buscando apenas atuar com contra-ataque. A jogada do Egito basicamente em velocidade era dar no Salah e ver o que ele encontra, e jogadas aéreas que foram o que o Egito conseguiu criar mais no segundo tempo. Conseguiu assustar minimamente o Mendy, mas que não chegou a trabalhar muito. Os cabeceiros saíram em 2 lances ali para fora. E no segundo tempo, um roteiro também parecido. A seleção senegalesa começando bem, começando com ritmo mais elevado, criando chances. O Gabaski foi responsável por algumas grandes defesas. Era uma história também muito grande do goleiro egípcio até aqui nessa Copa Africana de Nações. Ele é o goleiro reserva do Egito. O titular se machucou. Ele foi colocado como opção imediata, obviamente. E aí tem uma sequência de bons resultados, né? Ele sofreu só um gol de lá pra cá, né? E além disso, tem uma prorrogação que ele joga machucado recentemente, foi nas quartas de final. Ele sente uma lesão na virilha, continua em campo machucado e faz algumas defesas, inclusive, muito importantes nesse jogo, garante a classificação do Egito. Depois tem a semifinal agora, que o Egito passa sobre Camarões nos pênaltis, com o próprio Gabaski defendendo duas cobranças de pênalti que garantiram o Egito na final. E agora ele teria defendido um pênalti do Mané com 4 minutos, super importante, fechado o gol a partir daí. Tem 3 lances que o Bamba, o atacante senegalês, tem um duelo direto contra ele, uma cabeçada que ele faz uma defesa espetacular, o Gabaski. Tem um chute cara a cara que o Bamba é lançado pelo Mané, sai cara a cara e ainda assim o Gabaski fecha o canto bem, defende bem. Então era um confronto bem interessante entre os dois e o Gabaski vinha vencendo todos. Mesma coisa no segundo tempo, começa a Senegal em cima, tentando aplicar em velocidade, tentando gerar jogo nas costas dos adversários da defesa do Egito, né? O Egito sempre mantendo a maior parte do tempo a linha baixa, tentando explorar no contragolpe, né? Ou na jogada aérea, como já tinha dito, e ameaçando muito pouco o gol do Mendy, né? O Senegal é um time muito mais forte, então era de se esperar que ele propusesse mais jogo e que o Egito aproveitasse da linha de defesa forte, que tem bem montada, no caso, sem nenhuma grande estrela, mas bem montada, e se apoiasse nisso para buscar a vaga na final. Você tem um Senegal com a melhor geração da história do país, que nunca tinha sido campeão, já tinha batido em 2 finais em 2002, salvo engano, e uma em 2019, e agora você já tem a situação de Mendy no gol, você tem Koulibaly, zagueiro do Napoli, na defesa, capitão do time,
Gana Gueye, você tem Kouyaté, jogador de Premier League. No meio campo, Mendy, jogador de Premier League do Leicester City. O Kouyaté, se não me engano, é do Crystal Palace. O Gueye do Paris Saint-Germain. Koulibaly da zaga. Aí na frente você tem Ismaila Sarr, jogador de Premier League. Você tem Diédhiou, você tem o próprio Mané, obviamente, que é o grande craque da seleção, jogador do Liverpool. Ou seja, é um time equilibrado, com boas peças em todas as regiões do campo. Mendy, melhor goleiro do planeta pela FIFA, né, ganhando o The Best dos goleiros. Então é uma seleção equilibrada, pelo contrário do que é o Egito do Salah, né? Se Senegal não tem um grande craque para todas as funções, pelo menos tem boas opções em todos os setores do campo. E o Egito não. O Egito contou com o Gabassi, goleiro reserva, surgindo e fazendo uma grande competição. E no mais, é Salah. É isso que o Egito tem. Você tem o Elneny ali no meio, mas nem de longe chega perto desse nível de grande jogador, grande atuação. E vinha já aos trancos e barrancos na competição, passando por pênalti, passando por prorrogação. Meu Deus, essa ficou feia. E indo aos trancos e barrancos, chegando na final. Senegal com muito mais tranquilidade, passando pelos adversários, conseguindo bons resultados. É um time que ataca muito bem, atacou muito mais do que o Egito na final, mas no geral não conseguiu abrir o placar. Fomos aos pênaltis e aí tinha um roteiro tudo para dar certo pro Egito, né? O goleiro Gabassi, com extrema confiança, já vinha de uma penalidade, uma disputa de pênalti na última fase de mata-mata, né, na semifinal, defendendo 2 pênaltis contra Camarões, defendendo um pênalti do craque do time no tempo regulamentar no início do jogo no Mané, e tinha ele com todos os méritos ali, segurando e sendo o principal jogador do jogo, tanto do Egito quanto da partida como um todo, o Gabassi. E mais do outro lado você tem também o Mendy, que é simplesmente o melhor goleiro do planeta segundo a FIFA. Então era um duelo muito interessante de se ver na disputa de pênaltis, e deu Senegal. Senegal foi mais preciso, perdeu um pênalti, salvo engano, mas o Egito acabou perdendo duas defesas do goleiro Mendy. E título com a última cobrança sendo efetuada pelo Mané. Você tinha também a responsabilidade sobre o Mané de ter perdido um pênalti no tempo regulamentar. Ele escolheu bater o último pênalti, era o pênalti decisivo, ele fez, superou o Gabassi, que ainda pulou no lado certo da bola, mas o Mané bateu forte, foi esperto e consagrou o Senegal com seu primeiro título de Copa Africana das Nações. Título com a melhor seleção, tá em mãos justas, com o time que melhor apresentou o futebol, tanto na final quanto na competição. Tirou o favoritismo da teoria e pôs na prática, e ganha a primeira Copa Africana de Nações de sua história. E no geral, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de curtir, comentar e principalmente compartilhar o vídeo, que ajuda demais a nossa família aqui no Dez e Fala. 2 vídeos hoje no dia, ou eu postei na segunda, hein? Não sei, vocês já sabem porque estão vendo. Mas no geral, valeu, tamo junto, tchau.